Olá, pessoal. Vamos agora falar da aula 2, né, o nascimento da filosofia, tá? Pegue seu material aí, acompanhe comigo, espero que você goste, né? Veja só, esse mapa você já conhece, né? É um mapa que mostra a organização da Grécia. Hoje, a gente vai conhecer isso aqui, ó, como Grécia, tá? Isso aqui é Grécia. Só que tudo isso aqui era Grécia, ó. A Itália era Grécia, o sul da Europa, a França, Espanha, tudo era Grécia, né? E a Grécia, até com Alexandre Magno, né, vai caminhar passando pela Pérsia, né, passando por essa região e chegando até as Índias, tá? Então, o Império Grego era um império muito grande, tá? Agora, como que se formou, né? Se a gente olhar aqui, nós temos uma Grécia que está aqui, ó, em Atenas, que essa para nós é mais importante, onde nós teremos o Platão e o Sócrates, né? Nós já estudamos o Sócrates, vamos revisar hoje ainda, tá? Essa região aqui, região dos materialistas, ó, é o primeiro filósofo que surgiu. Tales foi o primeiro filósofo, mas o pai da filosofia é o Sócrates, né? Aquele que conseguiu falar sobre mais coisas, não só sobre o surgimento da própria arte de filosofar. Nessa cidade aqui, ó, Éfeso, nós vamos ter, ó, o Heráclito, tá? Aí nós vamos ter compartilhando do que está sendo chamado de pré-socrático, tudo que está amarelinho, ó, nós temos o Tales, o Anaximandro, esse a gente não estudou, não precisa se preocupar com ele, né? Heráclito e Parmênides são os que mais caem quando a gente fala em pré-socráticos, tá? Então, aqui temos o Pitágoras, que também é importante até para matemática, né? Ó, os atomistas, o Demócrito, Leucipo e Protágoras, que é um sofista, né? Anaxágoras, todos eles aqui, Zenão, Parmênides, nascido no sul da Itália, em Eleia, tá vendo? Então, isso aqui mostra que a filosofia não ficou restrita em Atenas, mas pelo fato de Atenas ficar muito poderosa e conhecida, a maioria foi para lá, né? Foi para lá. E aí vivia como estrangeiro, vivia como professor, né? Então, Atenas recebe esse pessoal. Mas a filosofia nasce mesmo nessa região aqui, ó, da, da Jônia, né? Que hoje é mais ou menos ali onde é a Turquia, tá? Então, essa aqui é onde nós temos o início da filosofia. Vamos então para os precedentes, né? Então, o nascimento do Estado chamado Grécia, ele coincide com a formação de vários povos, né? Os dórios, os jônios, os coríntios, são povos que se estabeleceram nessa região, que seria a Grécia, e cada um vai esculpir a sua marca, né? Na arte. Então, se eu pegar, por exemplo, os capitéis, né? As colunas, cada coluna vai ser de um jeito, né? Marcando, por exemplo, para sustentar um teto, imagina que uma coluna grega, né? Coluna grega, bonita, e aqui vai sustentar o teto. Imagine que ela fosse assim, ó, reta, que tivesse aqui deixa eu fazer ele mais bonitinho, né? Vou começar de novo, ó. Imagine que eu tenho aqui ela reta, aqui segura o teto, tá? Mas imagine que outro povo, esse aqui é o dórico, né? O jônico, ele faz as mesmas estrias, só que ele faz uma espécie de adorno aqui redondo. Se você entrar em algumas igrejas, você vai ver que tem esses dois tipos de capitéis, ou seja, eh, cabeça de colunas que vão receber o teto, tá? E o povo coríntios, né, escrito aí na carta de São Paulo aos Coríntios, eles gostavam de enfeitar aqui, de colocar flores esculpidas, né? Então eu tenho, cada um vai dar uma marca diferente, né? E aí esses povos que vão fundamentando a Grécia, eles trazem os seus deuses. Então a Grécia fica um espaço politeísta. A família dos coríntios adora um deus, dos dórios outros deuses, e assim por diante. Isso mostra por que que Homero fala de tantos deuses na obra dele, né? Ele vai tentar reproduzir essa cultura, reproduzir o que está sendo feito na Grécia a partir da formação dessas cidades, tá? Então, nos tempos homéricos nós estudamos, o gênero era a epopeia. A epopeia é uma história longa de guerras e vitórias, é um gênero textual em que o herói vai aparecer como modelo de comportamento. O herói aqui vai ser Ulisses, né? Os deuses, eles têm forma de humanos, então antropo significa homem. Então os deuses sentem tudo que os homens sentem. Eles sentem ira, sentem fome, sentem paixões, sentem raiva, por isso que eles têm, por isso que eles são antropomorfizados, eles têm características de seres humanos, tá? E o Ulisses, ele vai propor para nós uma virtude, lembra da palavra areté? Uma virtude de honradez, de cavalheirismo, né? De como se portar diante de um problema, de como
valorizar a família, o filho, a esposa, a cidade que você mora, tá? E diferentemente dos deuses mitológicos que herdam poderes dos pais, Ulisses, ele não tem de quem herdar, ele vai construir a sua competência ao longo de sua jornada. Por isso que a jornada dele dura 20 anos, né? Ele pertence a um Aristói, não de sangue, mas um uma areté conquistada por sua competência. Seria essa a virtude do Ulisses, né? Vamos relembrar a obra um pouquinho? Então, Ulisses, no livro Odisseia, né? Ele é casado com Penélope, eles vão ter um filho, que é Telêmaco, eles vão ter um problema, híbrido significa desequilíbrio, né? Alguma coisa que aconteceu errado, né? Ele vai ter que ir lá até a cidade de Troia. Por quê? Helena foi raptada por Paris e ela é esposa do rei de Esparta, né? E aí entra o Zeus pedindo para que Ulisses vá até lá e reorganize a sociedade. Roube a Penélope de Paris e devolva para o Menelau, tá? Então aí a ideia do gigante, do cavalo de Troia, né? É dele, porque ele é muito inteligente, e para voltar ele passou pelos episódios do gigante Polifemo, no que ele conseguiu escapar, da deusa Circe, do episódio das sereias, o episódio da deusa Calypso, até ele poder voltar para casa depois de 20 anos. Então ele consegue reestruturar a ordem. Então essa é a importância de uma epopeia na Grécia Antiga. Ela era um livro didático que ensinava as pessoas a como se comportar. Só que é um livro didático por alegoria, não é um ensinamento direto, né? Você vai lendo e vai degustando e quando acontece a mágica é quando você está já se comportando igual Ulisses. Mas não é um livro direto, tá? Por isso que ele vai ser criticado por filósofos na frente. Porque para educar uma pessoa, eu preciso de ensinamento direto e não indireto, não artístico dessa forma, né? Bom, então outro contador de história para nós é o Exildo. O Exildo tem um livro chamado Teogonia, e nesse livro ele conta o surgimento dos deuses. Fala que o primeiro foi o caos, depois do caos gerou-se Gaia, depois de Gaia foi Eros, que é o deus do amor, depois o Netuno, e Gaia com o Netuno vai gerar o Cronos. E Cronos, por sua vez, ele é um dos irmãos, né? É, ele é pai, gerador de vários outros deuses, né? Então, Zeus, Poseidon, Atenas, Ares, Artemis, que é o nome da nave que os Estados Unidos mandaram agora para a Lua, né? Novamente. Hermes, Hera, Deméter, Hefesto, Apolo, Dionísio e Afrodite. Então, todos esses aqui são deuses. E cada um tem forma de humano, você está vendo, são antropomorfizados, e eles têm um comportamento humano. Um representa o comportamento humano ligado ao roubo, né? Porque Hermes é deus do ladrão. Ártemis é a deusa da caça, os seres humanos gostam de caçar. Ares é o deus da guerra, olha como ele se veste, né? Os seres humanos adoram fazer guerra, você está vendo aí, né? O que está acontecendo no mundo. Atena, deusa da guerra e também da justiça. Poseidon, deus dos mares, né? Se a gente não gostasse de Poseidon, a gente não teria feito navios, né? Então a gente quer também projetar nos deuses os desejos humanos, certo? É, agora, outros repertórios, né, que você pode usar, inclusive, nas aulas de redação. O Narciso, que ama tanto a sua imagem, né, nesse quadro de Caravaggio, ele acaba sendo muito bem retratado. Ele ama a sua imagem e acaba caindo. Onde ele cai, ele morre, né? Então, qual que é a moral da história? Que nós somos vítimas da nossa vaidade, né? O Prometeu, que está aqui, né? Ele roubou o fogo do Olimpo e levou para os homens. Ele se alinhou aos homens em vez de se alinhar com os deuses. Ele é um materialista. Ele seria hoje, por exemplo, um sujeito menos metafísico, menos religioso. Por isso ele é condenado, né? A ter sempre o seu fígado comido durante o dia. À noite o fígado se regenera e no outro dia vem a ave, o abutre, né? E come novamente. Aqui está a águia, né? Mas é abutre na história, né? Então vejam só, aqui tem uma ideia de concentrar os nossos medos no nosso baixo ventre, né? Nosso estômago, nosso fígado. Tem até frase assim, nossa, fulano vai comer seu fígado quando ele souber, né? Isso vem dessa mitologia. E aqui a Pandora, aí embaixo, né? Abrindo a caixinha, é a hora que ela abre, todos os bens e males fogem, ainda tem que fechar rápido e ficou a esperança, né? Então, se existe coisas boas e ruins no mundo, é porque alguém curioso abriu a caixa, né? E se existe a possibilidade de a gente melhorar uma esperança, isso graças a Pandora, ela guardou a esperança lá no fundo da caixa, tá? Tem várias outras mitologias, mas essas são algumas, tá? Olha só, aqui nós temos algumas épocas, né? Nós não tratamos disso na escola, mas talvez seja uma curiosidade interessante.
A raça de ouro, raça de prata, raça de bronze, raça de ferro, faz respeito a uma ideia de que, como os seres humanos foram se afastando dos deuses e se humanizando, eles foram perdendo competências, né, importantes. Na raça de ouro, livres dos cuidados e sofrimento, os deuses bebiam água num rio de néctar. Néctar é a bebida que alimenta os deuses. Então não tinha trabalho, não tinha, é uma espécie de paraíso, tá? A raça de prata é uma infância mais ou menos de 100 anos. Os adultos negam o sacrifício aos deuses. Quando os adultos negam o sacrifício aos deuses, está dizendo que os deuses não são mais importantes como eram. Então já estamos nos afastando dele. A de bronze os adultos agora são violentos, como Ulisses, né? São munidos de armas de bronze e surgimento dos heróis. Agora, os seres humanos, como Ulisses, têm que dar conta da vida por eles mesmos. Os deuses ajudam, mas os seres humanos também têm o seu protagonismo, né? E a raça de ferro é o tempo de exílio, é o sofrimento, a fadiga, a miséria e a angústia. Os seres humanos agora, como se eles estivessem expulsos do paraíso, eles têm que lembrar que os deuses existem, mas quem vai resolver as coisas é o próprio ser humano. E está num círculo no centro da sua imagem, por quê? Porque os gregos acreditavam na ideia de tempo circular. Depois da raça de ferro, a gente ia de novo criar a raça de ouro, de prata, de bronze, de ferro, e ia ficar isso nesse círculo, né? Essa sequência de degradação da vida humana, tá? É, é mais ou menos assim: imagine um avô bilionário, imagine um pai que torrou esse dinheiro do avô, imagine agora um neto pobre. Aí o neto pobre ele lembra do avô, das coisas, das fotos, tal, e tenta reverter isso e consegue ficar rico novamente. E aí ele passa essa riqueza, essa herança para o filho dele torra tudo e assim vai, né? Ricos, classe média, pobre e assim vai, né? Mais ou menos essa ideia, certo? Muito bem. Agora, passagem da cosmogonia. Duas palavras importantes, né? Cosmogonia. Até agora a gente falou de deuses e do afastamento do homem em relação a esses deuses. O afastamento completo vai ser chamado de cosmologia, o momento que os homens vão analisar não mais os deuses, mas o que acontece na sociedade que já está na frente dos olhos deles, né? E essa sociedade é dotada por um tempo circular. Eles conseguiram ver tempos de seca e tempos de chuva, então conseguiram montar um calendário. Então agora fica mais fácil plantar para comer do que esperar a vontade dos deuses. Eles sabem que as estações do ano vão mudando, né? Para trocar mercadorias, é muito mais fácil levar moedas do que levar a própria mercadoria. Então nós temos aqui o surgimento de uma abstração chamada dinheiro. Surgimento da escrita para fazer democracia e da votação da própria democracia grega. Você está vendo aqui a Acrópole e as pessoas reunidas nessa ágora fazendo votação. Então, isso significa que a cosmologia, ela é o momento em que há uma separação entre a visão religiosa dos mitos e a visão científica prática da realidade. E é aí que nasce a filosofia. Nasce como uma necessidade da cidade em fazer com que as pessoas fossem para a praça argumentar para melhorar a vida na cidade, tá? Bom, e aí vem os primeiros filósofos, né? O Tales de Mileto, ele vai dizer que tudo é água. A água é a origem de todas as coisas. Então, o arqué, o princípio vital que explica toda a sociedade, para ele vem da água, tá? A água, para ele, é a natureza, tá? É tudo que abrangia, é uma fonte originária, é um arqué, é o arqué, tá? Então, a água pode se transformar ela explica tudo que existe no mundo, por exemplo, se existem coisas sólidas no mundo, é porque a água tem o poder de solidificar. Se existem coisas líquidas no mundo, é porque a água também existe em estado líquido. E se existem coisas gasosas, né, como fumaça, por exemplo, né, evaporação de alguma coisa, é porque a água também tem esse princípio. Então, o universo copia a água. Se o universo copia a água, ela é o arqué de tudo, tá? Para o Pitágoras, veja só, ele vai dizer que é possível a gente analisar a sociedade por meio do ponto. Imagina essa bolinha azul como sendo um ponto, é a mínima unidade, né, do espaço, uma unidade de extensão. Se eu colocar mais um ponto, eu vou ter agora a linha, porque ela une esses dois pontos, tá? Se eu colocar um terceiro ponto, eu vou montar uma superfície, um triângulo, tá? E se eu colocar mais um quarto ponto, eu consigo montar essa pirâmide com base quadrada, né? Então, isso mostra para nós que tudo na sociedade vai ser entendida via matemática. Tudo na natureza
tem um, dois, três ou quatro pontos. Ou seja, tem uma existência mínima, indivisível, tem uma linha que une duas coisas, tem uma superfície, como uma parede, ou tem um volume, como num cubo, por exemplo, né? Então, a sociedade toda é explicada pela via da matemática, tá? O Parmênides, ele vai escrever uma série de poemas que falam sobre a natureza, tá? E ele fala que é a própria natureza a fonte da verdade. Ele descreve, então, a ideia de que o que é existe e é único. Ou se você colocar o não aqui, ó, o que não é, você tem que colocar outro não de cá, ó. Não existe e nem é único, né? Então isso fica fácil agora entender que a essência permanece. Veja, eu coloquei uma foto para você de o ciclo de vida de uma borboleta, né? Desde a formação do casulo até ela sair desse casulo e virar uma borboleta muito esplêndida. Veja, desde o princípio, segundo Parmênides, ela é borboleta. Ela está passando por transformações que não alteram a essência de borboleta. Portanto, para Parmênides, a ideia de borboleta existe desde o primeiro estágio até o último. A ideia nunca se alterou. O que alterou foi a forma enganatória, tá? O Heráclito, ele já fala diferente. Ele fala o seguinte, que a passagem do tempo é que é uma única verdade. Se você olhar essa figura aí que está rodando para você, você está percebendo que existe um movimento, mas esse movimento está condicionado no tempo, né? Existe uma mola que você não consegue ver a mola integral, porque essa mola está em constante movimento. Enquanto a catraca roda para cima, a mola desce para baixo, e isso mostra que, para ele, os, con- os contrários é que dão unidade, né? É preciso saber que uma coisa está em movimento para cima, porque outra está em movimento para baixo. É aí a frase dele: tu não podes descer duas vezes no mesmo rio. O que isso quer dizer? Que quando você olha, a mola está num lugar. Quando você olha novamente, ela está no outro. Quando você olha de novo, ela está em outro, sei lá, em milésimos de segundos ou de centímetros acima, mas ela está em outro lugar, né? Então, então para ele, é mais confiável acreditar na mudança das coisas, né, na forma como elas se modificam, do que tentar buscar a ideia do parado, né? Para ele, o movimento é que é a essência das coisas, tá? A unidade dos opostos é que mostra essa essência, tá? Então, o arqué para ele é justamente essa questão do movimento, né? Que vai gerar o seu oposto. Vamos lá. É, o Aedo, ou poeta Rapsôdo, são sinônimos, né? E adivinho têm em comum o mesmo dom de vidência, privilégio que tiveram de pagar um preço dos seus olhos. Cegos para a luz, eles veem o invisível. O Deus que os inspira mostra uma espécie de revelação, de realidades que escapam ao mundo ao olhar humano. Sua visão particular age sobre as partes do tempo, inacessíveis às criaturas mortais. O que aconteceu outrora, o que ainda não é. O texto acima refere-se à cultura grega antiga e menciona, entre outros aspectos, o papel exercido pelos poetas responsáveis pela transmissão oral das tradições, dos mitos e das memórias. Quando a gente vê que os poetas, os rapsódios estão ligados a esse ensinamento, a gente vai falar de filosofia, na filosofia, em vez de poetas, nós vamos ter filósofos. Ó, em vez de transmissão oral, nós vamos ter uma transmissão escrita. E em vez de mitos, nós vamos ter a natureza no lugar. Então, isso aqui, ó, constitui a cosmologia, enquanto os poetas falavam de cosmogonia, tá? Agora vamos para outra. Assinale que foi correto. A filosofia é uma cosmogonia atrelada a uma teogonia, pois faz uma explicação racional sobre a origem do mundo, a partir de narrativas míticas. O que está certo e o que está errado? Será que a filosofia usa narrativa mítica? Né? Olha aí. A filosofia vai usar uma narrativa pautada na natureza, né? O Tales olhou a água, o Heráclito tá vendo o movimento, né? Então não pode ser. A filosofia é uma cosmologia. Opa, isso aqui é filosofia, ó. Filosofia é cosmologia, tá dentro do nosso ciclo aqui, né? E os mitos são cosmogonias e teogonias. Sim, né?
A filosofia, oh, estou clicando antes, né? A filosofia exige uma explicação coerente, lógica. Claro, né? Por isso que ela é filosofia. O mito que não precisa ser coerente, né? Um Deus chorando faz a chuva acontecer, isso não é lógico, tá? Isso é mitológico. E a oitava, a filosofia é uma cosmologia, pois explica a origem do mundo, baseando-se na razão, não admitindo contradições. E aí? Marco certo ou marco errado? Tchan, 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 tchan. Beleza. Muito bem. Como se sabe, a palavra mitos raramente foi empregada por Heródoto. Heródoto é um historiador da Grécia Antiga, lá. Caracterizar um logos, uma narrativa com mitos, era para ele um meio claro de rejeitá-lo como duvidoso e conveniente. Situado em um lugar além do que é visível, um mito não pode ser provado. Isso aqui é a definição de mito, né? Uma teoria que não pode ser provada. Sobre a diferença entre mitos e logos, entre mitos e logos, entre mitologia e razão, entre mitologia e filosofia, é incorreto afirmar que o problema do mitos era limitar-se ao que é visível e por isso não podia ser pensado. Mito é visível ou invisível? É essa, né? O mito está dizendo aqui, né? Cadê? Aqui, ó. Situado em algum lugar além do que é visível, tá? Então, significa que as outras estão corretas, né? O mito não poderia ser submetido à clarificação argumentativa e à prova, porque não tem base científica nem racional. Letra B. Filosofia e história nasceram na Grécia clássica com base numa mesma reivindicação da narrativa contra o mito, então, logos da razão contra o mito, então, tanto a história quanto a filosofia são inimigas do mito, né? Um historiador não pode acreditar no mito, né? E a letra D, em contraposição ao mitos, o logos era um uso argumentativo da linguagem. Tá vendo? Ó, uso argumentativo. Isso aqui vai gerar filosofia, capaz de criar condições de convencimento. Então a lógica está na base, né? Todas essas daqui estão corretas. Beleza? Vou deixar essa última para você fazer, tá? Pause aí, por favor. Dá uma lida, depois você responde e veja se você chega na resposta correta. Aí, beleza? Letra E. Muito bem, né? A gente agora vai para a aula do Sócrates, beleza? Um abraço a todos.